Oi, turma do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo 1, O Futuro e o Nada. No item 6, além disso, pode-se fazer a essa doutrina a seguinte objeção: todas as gotas de um oceano se assemelham e têm as mesmas propriedades, como partes que são de um mesmo todo. Por que as almas, se foram tiradas de um grande oceano de inteligência universal, se assemelham tão pouco entre si? Como explicar a presença do gênio ao lado do idiota? As mais sublimes virtudes junto aos vícios mais ignóbeis? A bondade, a doçura, a mansidão ao lado da maldade, da crueldade e da barbárie? Como as partes de um todo homogêneo podem ser diferentes umas das outras? Poderão dizer que é a educação que as modifica? Mas então de onde procedem as qualidades inatas, as inteligências precoces, os bons e os maus instintos que independem de qualquer educação e frequentemente não estão em harmonia com o meio em que as criaturas se desenvolvem? A educação, sem dúvida, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma, mas neste ponto outra dificuldade se apresenta. Quem deu à alma a educação que a fez progredir? Outras almas que, por sua origem comum, não devem ser mais adiantadas? Por outro lado, a alma, voltando ao todo universal, de que saíra, após haver progredido durante a vida, leva a ele um elemento de perfeição, de onde se segue que esse todo deve ser profundamente modificado e melhorado com o tempo. Como se explica que dele saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? Gente, eu não sou muito boa para explicar esse tipo de coisa, mas eu vou tentar, né? Se alguém entender melhor, por favor, explique aí. Mas assim, como é estudo, eu não sou a dona da razão, o que eu entendi aqui é que, dependendo da crença, eles compreendem que as almas saem de um todo, né? Os espíritos são criados de um todo, vêm para a vida física, deveriam vir todos iguais, se desenvolver tudo por igual e voltar para o todo, mantendo a homogeneidade. Isso não ocorre. Quando chegam aqui, não é só a educação, o meio social que vivem que transformam esses seres. Eles já vêm com algo diferente. Tem crianças que já nascem andando, praticamente falando, né? Tem crianças com 2, 3 anos que você coloca perto de um piano, já toca piano. Isso aí mostra que o espírito carrega uma grande bagagem. Ele não é igual àquele outro que mal consegue levantar o pezinho para poder engatinhar. Nós temos muita diferença entre pessoas selvagens que ainda matam umas às outras e aquelas que salvam vidas no meio de guerra. Então, essa discrepância toda mostra que não é só o meio que faz o espírito ser diferente. Dentro dele existem diferenças. Se ele está vindo de um todo homogêneo, como se fossem as águas de um oceano e cada gotinha é tudo igual, não deveria ter essas discrepâncias todas. E ainda que essas discrepâncias ocorressem pelo meio social de convivência, quando volta para o todo, esse todo já não pode mais ser igual. Ele também se transformaria, porque tudo isso está voltando e o meio de onde ele veio já não seria mais homogêneo. Todas essas características juntas no todo fariam com que ele fosse melhor ou pior, se agitasse, já não era mais aquela coisa igual, né? Homogênea. Então, é uma doutrina que pensa dessa forma, eu acredito que seja panteísta, se eu não me engano, né? Que do todo você se passa pelas experiências encarnadas e depois você volta para esse todo. Não faz muito sentido. Então, na minha cabeça, isso eu não sei explicar porque não entra, né? O que entra na minha cabeça? O que a doutrina espírita passa para nós. Nascemos, sim, simples e ignorantes. Então, quando que o espírito foi criado? Ninguém sabe, ainda não foi revelado para nós, porque nós não temos condições de entender isso. Como foi criado? Nós também não sabemos como que foi criado, né? Mas a gente sabe que todos fomos feitos da seguinte forma. A vontade de Deus
ele, através da sua vontade, criou os espíritos. E criou todos simples e ignorantes. Então, nós passamos pelos reinos, né? Nós passamos pelo vegetal, nós passamos pelo animal, nós passamos e estamos agora no nominal. Existem várias formas que o espírito pode se reencarnar. Nós não, depois que a gente adquire a consciência, nós não voltamos mais a ser plantas, nós não conseguimos mais voltar a ser um animal. Nós já adquirimos a inteligência, então agora o espírito está no outro patamar. Nesse campo, o espírito vai andar como humano. Quando a gente evoluir mais, que a gente não precisar mais do corpo físico, nós vamos estar em outro patamar de vibração, outro patamar espiritual, onde não há necessidade mais dessa coisa densa chamada corpo físico, né? Tem espíritos que já vivem na erraticidade numa situação muito melhor do que a nossa. Então, existem planetas que são mais sutis, tanto é que a gente olha para o universo, a gente vê o brilho de alguns planetas, de algumas estrelas, porém a gente não consegue ter a noção de tudo, porque tudo é muito aos nossos olhos. Então, eu acredito nessa evolução espiritual, eu não consigo acreditar nesse tipo de conceito, né? Que nós viemos de um todo, como se fosse um oceano, cada gotinha, vem aqui, faz todo um cenário, trabalha toda uma encarnação, depois vai lá e volta e fica ali naquele todo, e tudo vai continuar igual. Então, desculpa se eu não estou conseguindo entender direito e passar direito, mas é que não entra. É uma lógica que para mim não tem lógica.